E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, empregos das letras, né? S, Z e X. Então, pessoal, na aula passada, quando a gente estava vendo o dígrafo, o encontro consonantal, encontros vocálicos, a gente viu que algumas letras vão ter sons diferentes. Então, a gente nunca pode perder a seguinte coisa. Letra é a escrita, fonema é o som. São os sons que nós produzimos enquanto nós falamos. O professor deu alguns exemplos para vocês. Lembra que a gente deu uma olhadinha? Lembra que o professor escreveu a palavra fixo? Você lembra disso? Lá na primeira aulinha, quando a gente estava estudando, a gente viu a palavra fixo. A palavra fixo, ela é com X. Então, aqui está escrito fixo. Esse X aqui, ele tem uma representação gráfica, que é a letra X. Então, no número de letras, nós sabemos que no número de letras, a palavra fixo tem 4 letras. Agora, eu sei que no som não tem. O meu número de fonemas vai ser diferente. Por que ele vai ser diferente? Porque essa letrinha, a letra X, vai ter o som de KS, certo? Então, vamos fazer a contagem dos sons? Fi, né? Esse F é o I é o meu segundo som, Fi, e o X vai ter o som pra gente de KS. Então, fic, a gente dá uma travadinha na garganta, lembra? Fixo, fixo. Lógico, ninguém fala fixo. A gente fala fixo, fixo. Só que veja que a gente dá uma travada. Fic, fic. Esse fic não é som de X. Esse fixo, esse so, não é som de X. Porque nessa palavra, o X tem essa utilização. Então aqui vai ser o meu terceiro som, aqui o meu quarto e aqui o meu quinto som. Logo, aqui nós temos 5 sons. Ou seja, eles aqui são o quê? Diferentes. Certo? Então, já temos essa lembrança. Vimos também que o som, agora eu estou falando do som da letra X, é diferente. Porque tem um dígrafo que reproduz esse som pra gente. Qual dígrafo que é? Você lembra? Excelente resposta, é o CH. Então vamos lá. Deixa eu dar uma facada aqui. Certo? Então, a palavra ficha, que foi a mesma palavra que a gente usou lá. A palavra ficha. Então, na palavra ficha, temos 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? Então, aqui, né, o número de letras igual a 5. O que vai diferenciar para a gente agora? O número de fonemas, certo? De novo, veja que eu tenho a mesma continuação, a mesma iniciação. Esse é o primeiro som. Fi. O I é o meu segundo som. Agora vejam, eu não falo fique-ra. Eu falo ficha. Ficha. Então, esse senhor aqui, ele é um encontro consonantal ou ele é um dígrafo? Exato! Ele é um dígrafo quando nós temos 2 letras que formam somente um som. O encontro consonantal é quando nós temos o encontro de 2 sílabas, de 2 consoantes, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, porém elas vão manter o próprio som, vão manter a característica dela. Aqui o CH perde, então como ele é um dígrafo, ele vai ser o meu terceiro som e o A vai ser o meu quarto som. Veja, ficha, ó, ficha.
Esse barulhinho, né, de quando pede silêncio, né? Sabe quando, né, alguém está pedindo silêncio? Faz aquele shh. Então, esse é o som do CH. Então, uma letra, um som. Uma letra, um som. Duas letras, um som. Uma letra, um som. Logo, eu tenho 4 sons para 5 letras. Por que a gente está fazendo isso? Por causa da formação das palavras, da formação dos sons. Então, por exemplo, a gente está vendo como a gente está articulando aqui. Vejam, por que eu sempre gosto de usar esse exemplo? Porque esse X tem 2 sons. Um sinal gráfico, letra X, com 2 sons. E aqui no dígrafo nós temos 2 sinais gráficos, 2 letras, que representam somente um som. Tranquilão? Então, dá uma olhada aqui. Muitas vezes o fonema é representado por... o mesmo fonema é representado por diferentes letras. Então, por que o professor pegou aqui? Justamente para a gente ver o fonema X, o fonema Z e o fonema S, pessoal. Cada um fazendo a sua representação. E aqui, ó, articulemas, fonemas. Como a gente vai formar cada um dos sons? A gente pode não reparar, mas cada um desses movimentos que a gente tem aqui é a formação de cada um dos sons que nós fazemos. Então, ó, de novo, lembra lá na primeira aula que a gente fez a gente falou as vogais? Então, de novo, o professor não está tendo um AVC. Parece, mas não é, ó. Então, ó, A, E, I, O, U. O U é o único que a gente vai ter uma aproximação labial. A gente vai fazer o biquinho, né? A gente vai fazer esse biquinho. Vejam, aqui eu coloquei cada uma das formações das letras que a gente precisa, né? Tranquilão? Então, olha lá, a letra X. Então, ó, enxada, enxada, chulé, chocolate. Vejam que aqui, pessoal, nós temos as mesmas letras, ó, o mesmo som, só que a grafia é diferente. Esse X faz o X. Cadê aqui o X pra gente? Deixa eu ver se eu coloquei. Aqui. Então dá uma olhada nesse som aqui. Nós temos o X, temos o Pode fazer, não tem problema. Eu preciso que vocês entendam isso. Só que o do CH é diferente. Do C é K e o H em língua portuguesa não tem som. Porém, quando eu junto os dois, eu formo o mesmo som. Faço o som de sh. Então, o CH tem esse som aqui, certo? A letra Z. Aí que a gente entra naquela diferença que o professor falou. Nós sempre temos que lembrar quando a gente vai usar o X, porque algumas palavras são com X, outras palavras são com Z e outras palavras são com S. Lembrando que S, entre 2 sílabas, entre 2 vogais, ele vai ter som de Z. O S, entre 2 vogais, vai ter som de Z. Então, ó, cozido, até aí tá ótimo, ó. Z. Veja que é diferente do Z, ó. Z, S, S, Z, Z. Veja que o som é diferente. Tanto que quando a gente pega a grafia da letra Z aqui, ó, Z, e o da letra S, aqui vai ser o S, ó, Z, S. É diferente. No S a gente sopra e no Z a gente treme. Z. Você está tremendo a boca. Pode fazer o som. Essa aula é para isso mesmo, para a gente entender a formação. Então, ó, cozido e dízimo. Veja que a gente dá essa travadinha, a gente dá uma tremida. Trava no Z. Dízimo. Cozido.
A gente faz isso justamente para que a gente consiga ver essas diferenciações, ó. Então, a letra Z com som de Z. Agora, a letra Z com som de S. Casa. Braseiro. Vejam, de novo. Casa. Casa. A gente dá a mesma tremida. Porém, eu tenho o A e o A aqui na palavra casa. Quando nós temos duas vogais e entre essas vogais está o S, ele vai ter som de letra Z. A mesma coisa acontece na palavra braseiro. A e E, entre os dois tem o S, ele vai ter som de Z. Na letra X, né? Exagero. Exagero. Veja que esse X, ele tem som de Z, ó. Exagero. X com som de Z. Exame. De novo, foca no som do Z. O Z. Exame. Exagero. Então, X pode ter som de X e pode ter som de CH. O Z pode ter som de Z, dele mesmo. E pode ter som de S e pode ter som de X. Já o S é o que mais dá problema pra gente. Justamente porque ele tem essas maravilhas da natureza aqui, ó. O S, ele pode ter som de S, ele pode ter som de C, ele pode ter som de C cedilha, ele pode ser som de dois S's, SC, SC cedilha e XC. É muita coisa. Então, vamos ver caso por caso aqui, ó. O fonema S, esse som, ó. De novo, ó ele aqui, ó. Esse é o som do S. Então, sacola. Veja que não é zagola. É diferente os sons, ó. Sacola. Conversa. Veja que a gente tem que dar esses... Igual o gás quando tá vazando. É o mesmo som. O som de C. Centímetro. Ó, centímetro. É a mesma formação. C cedilha. Poço. Poço. A palavra maçã. Maçã. De novo, ó. Maçã. A palavra posso e falasse. Posso. Posso. Falasse. 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 E o SC, que vai ter o nascer e o descer, ó. Nascer. Nascer. Por que aqui eu tenho os dois? Porque tanto quando a gente chega aqui, a gente vai ter a separação silábica. Eles vão ficar separados daí. Então aqui ficaria pós e so. Aqui ficaria falasse. Aqui ficaria nas e ser. Aqui des e ser. Cresça, né? Cres e sa. E exceção, esse e são. Agora dá uma olhada aqui, ó. Esse, C. Vejam que esse C é diferente desse C aqui, ó. Ó, exceção. Aqui ele está fazendo o som de C. Aqui, ó, centímetro. Veja que para fazer esse C eu não faço exceção. Exceção. Não tem aquela continuidade diferente do som do S. O som do S vai ter aquele silvo, aquela continuidade. Por isso que a gente tem esse som. Belezinha? Vamos testar isso daí então? Pessoal, preencha com X ou com CH. Vai, pausa aí e tenta fazer. Fechou? Então vamos lá, ó. Temos aqui algumas palavras. Xingar, xiste, enxaqueca, mochila
e cachumba. Como é que ficaram essas palavrinhas? Ficaram com X, 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 CH, X. Então, xingar com X, xiste com X, enxaqueca, mochila e cachumba. Todos eles com esse som. Vejam que é bem complicado quando a gente vai fazer essa análise aqui. Justamente porque a gente não sabe como encaixar. A gente tem que saber a regrinha, beleza? Vamos para o outro? Pausa aí e tenta fazer esse. Fechou? Vamos lá então. Em que caso todos os vocábulos são grafados com X? Em que caso todas as palavras são escritas com X, traduzindo para a linguagem universal do simples, né, gente? Pelo amor de Deus, alguns enunciados. Então, ó, xícara, ravena, piche, bexiga, xenófobo, encherido, enxerto, chaveco e xepa, lixar, taxativo, sintaxe, broche, brecha, nicho, enxova, enxergam, êxtase, extorquir, chuchu e iurrear, estirrear. Temos aqui o xizinho, lembre-se, todas com X. Qual que vai ser, pessoal? A letra B. Xenófobo, encherido, enxerto, chaveco e xepa. Belezinha? Vamos para o nosso próximo aqui? De novo, pausa aí e tenta fazer. Fechou? Na palavra murcham aparece o dígrafo CH, dígrafo quando a gente tem duas letras que formam um som, né, apresentando o som que às vezes pode ser grafado com a letra X. Aponte qual alternativa e qual som aparece corretamente grafado. Então, ó, piche, inchar, xícara, flecha, bruxa. Então, A, B, C, D, O, vai ficar para a gente a letra E. Ficha, o mesmo som. Broche, xereta, xícara, bruxa, inchar e piche. Então, aqui é onde a gente tem o mesmo som. Tranquilão? Vamos lá, então? Pausa aí e tenta fazer esse também. Excelente, vamos lá? Com X ou CH, assinale em cada questão a única palavra mal escrita. Qual que vai ser? Cachumba é com X, enxada é com X, faxina é com X, taxativo é com X e apetrecho é com CH, pessoal. Detalhe, tirando a palavra apetrecho, todas as outras apareceram nos exercícios anteriores, hein? Fica a dica aí, a gente tem que ter esse jogo de cintura também. Falar, opa, essa palavra aqui eu tô ligado onde é que ela veio, certo? Então, o que a gente precisa lembrar, pessoal? Dos sons. Então, lembrar que S, Z e X vão ter sons e representações diferentes. A gente precisa sempre lembrar disso na hora que a gente vai falar, porque senão você vai lá e pega um exercício de fonologia. Você vai ter dificuldade em fazer esse exercício justamente por causa da quantidade de coisas que você vai ter que lembrar. Você tem que lembrar do som. Você tem que lembrar uma letra e um som. Não são a mesma coisa. Letra é a escrita. O som é o fono, é a fala. E nem sempre a gente vai ter o mesmo sistema. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.